E aí, neuráticos, tudo verde com vocês? Galera, sobreviveram aí ao fatídico dia após empate com sabor de derrotaça de ontem, né? Bom, bora repercutir, né? Coletiva de Abel, um pouquinho do que ele falou, fala de Zé Rafael, o que o técnico do Corinthians disse, nossa percepção. Eu tô aqui muito pé da vida ainda, muito irritada com esse empate aí que o Palmeiras tinha o jogo na mão, né? Mas vamos falar aí sobre primeiro a melhor atuação. Na minha opinião, o melhor jogador em campo, Endrick. Não deveria ter sido retirado, inclusive. Se tivesse ficado em campo, acho que a gente não teria cedido esse empate para o Corinthians. E aí o Endrick pra mim teve uma nota 7,5 para 8 por aí, né? Vamos deixar no 8, né? Enquanto ele esteve em campo aí, gol no derby, marca histórica, porque ele se tornou o jogador mais jovem a marcar em um derby, né? O Endrick tem apenas 17 anos e marcou nesse clássico que é o mais importante de todos. É o maior clássico para quem é palmeirense, para quem é corintiano, não tem nada que supere, né, o derby. E sobre a fala do Zé Rafael, né, desse resultado aí absurdo, inacreditável, inadmissível, revoltante, né? O resultado, infelizmente, o Zé disse, né, não era o que a gente produziu para acontecer. E não era mesmo para ser isso, né? O nosso Alviverde levou 2 gols no final da partida, sendo o segundo com um a mais em campo. E detalhe que esse um a mais em campo, na linha ali, o Cássio já havia sido expulso. Então tinha um jogador de linha, que era um zagueiro na defesa do Corinthians, no gol. E não tomou o gol, né? Que o Everton tomou. Ai, mas o Everton, ele tem crédito, né, gente? Não vou, claro, passar pano, mas também não vou ficar criticando o goleiro como o único culpado, porque faltou efetividade também no ataque, né? Se ele tivesse tomado esse gol, mas tivesse tido mais gol além daquele do Marcos Rocha que estava impedido, beleza, teríamos ganhado ainda assim. Então o Verdão criou muitas chances, o Zé falou sobre isso, né? Então o trem disse, o Verdão criou chances para vencer o rival. E aí o Zé ainda destacou que a equipe teve o controle do jogo durante quase todo o tempo. Então durante quase todos os 90 minutos só deu Palmeiras. O primeiro tempo, assim, foi um amasso, um amasso, um amasso, um amasso. O Corinthians não viu a cor da bola, o Endrick tava deitando na lateral. Não tinha, assim, como imaginar que o Corinthians poderia sequer empatar esse jogo e eu tava com o sentimento de que ia ser goleada. Não é soberba, é realidade mesmo. Para mim, o Palmeiras ia fazer gol a hora que quisesse, tá? Mas não teve salto alto por conta disso, não. A gente vai falar, não teve nada de soberba, salto alto, o time continuou jogando em alto padrão. Depois das substituições do Abel, que errou, admitiu aí erros em substituição, né, que ele fez. Aí o Corinthians deu uma igualada no jogo. Depois daquele gol sofrido do Yuri Alberto ali, que pra mim a bola passa rápido, mas o Everton podia ter pego, né? Aí que deu aquela igualada, porque o Corinthians faz um gol naquela altura do jogo e aí cresce, né? Os caras têm impacto com o demônio, sei lá, eles viram o cão, né? Literalmente. Bom, para falar do nosso comandante, né? O Abel não saiu de todo insatisfeito com esse empate, assim como eu saí. Eu saí insatisfeita, sim. Só não estou 100% insatisfeita, diria 98% insatisfeita, porque tem os 2% da invencibilidade mantida, o Corinthians ainda em último lugar no grupo dele, né? Mas a gente deixou o jogo escapar, né? Tava na nossa mão o resultado da vitória ali. Eu falo nossa porque a torcida como joga junto, né, com o time. Bom, aí o Abel disse, fala polêmica, né, que o torcedor não sofre mais que nós. Será? Como a gente não pode fazer muita coisa em campo, a gente só pode torcer, eu sinto que eu sofro mais, sim. Até porque eu sofro sem ganhar nada, né? E os caras lá estão trabalhando, ganham para isso. Mas enfim, deixa o Abel falar defendendo a equipa dele, né? E aí, ele falou sobre o time ter pecado muito na conversão das chances de gols que teve, né? Então, faltou aquelas chances virarem gols de fato para o Palmeiras e o placar seria mais elástico
E mesmo dando essa parmeirada que o Palmeiras deu, né? Mais uma parmeirada, e que parmeirada, né? O clássico ficou histórico, para um lado péssimo para nós. Falando sobre questões péssimas também, com 1 minuto de jogo, o Gomes sofreu uma entrada criminosa do Romero, né? E ele sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo depois da entrada do atacante do rival. E vai ser desfalque por tempo indeterminado. Não vai precisar passar por cirurgia, mas requer cuidados aí e o departamento médico não fala sobre o retorno de Gomes, tá? Quando será? Bom, voltando para o Abel, né? O Abel disse que não estamos a fazer gols, mas estamos a sofrer gols um tanto quanto esquisitos. Diga aquela bola do Everton, né? O que aconteceu aí? Tela azul no Everton. Ele tava na bola e de repente ele tira a mão da bola, achando que a bola vai para fora, não quis ceder escanteio. Não entendi. Eu acho que ele podia até se explicar, não sei falar sobre isso, porque realmente eu não acreditei em lance daquele. Eu acho que assim, nossa, é uma coisa para rever mesmo. Goleiro nenhum do nível do Everton teria feito isso. E fica para aquelas falhas, para aqueles frangos, né, dos goleiros, relembrando alguns do Marcos, né, e tal. Bom, aí ele disse: mais do que continuar a aumentar a nossa eficácia ofensiva, temos que melhorar a eficácia defensiva. Temos que ser aquela defesa que ninguém passa, além de sermos linha e atacante de raça. Então é isso, né? E aí ele resumiu: o sentimento é de derrota. A gente percebe a superioridade palestrina em relação ao Corinthians. Clássico é clássico, mas a gente tem um melhor elenco, a gente tem mais capacidade, a gente tem mais volume de jogo, a gente tem mais presença diária, a gente tem mais jogadas, né? O Corinthians estava perdidaço em campo, perdidaço. E aí o torcedor, eu falo enquanto alviverde, enquanto torcedor, enquanto palestrina, estou mal acostumada sim com a superioridade do Palmeiras mediante os outros times. O São Paulo é o que dá mais trabalho quando joga contra a gente, mas o Corinthians tá aí, tem tabu, o Abel não perde pros caras com frequência, né? Tem muito empate, é claro. Mas o Abel falou, em 5 minutos o jogo mudou. E 5 minutos é muita coisa no futebol, né? O Palmeiras mesmo já virou jogo em 5 minutos, já mudou resultado em 5 minutos, em até menos que isso. Então, assim, nós tivemos um prejuízo, né? Na pontuação, prejuízo em saldo de gols. Vamos pro próximo jogo, o próximo jogo vai dar tudo certo, né? E falando sobre prejuízo, né? Os Curica ficaram tão eufóricos com esse empate que eles estão comemorando como se fosse título, ainda estando lá embaixo no grupo deles, né? O diretor do Corinthians, o tal do Rubão, ficou tão efusivamente eufórico que ele quebrou o vidro do camarote da Arena Barueri. Então, após o gol de empate do rival, que foi marcado pelo Garro, né, na cobrança de falta, falhaça do Everton, não foi golaço dele, tá, gente? Nos acréscimos da partida, e depois a gente ainda teve aquela bola que o zagueiro pegou na linha, que não entrou, que dava para ser o nosso 3-2, né? Bom, o diretor, ele estava no camarote da arena ali, e aí ele teve ele quebrou o vidro, né, durante a comemoração. Então o Rubens Gomes foi o autor disso, da quebra do vidro, o Rubão. Ele foi identificado como o autor do soco que quebrou o vidro. E a diretoria do Palmeiras fez um BO, ele prestou esclarecimentos lá e aí não sei, provavelmente esse reparo vai para a conta do Corinthians, né? Aí o diretor pode pagar do próprio bolso. Bom, para finalizar aí, o Liverpool fez uma consulta pelo Luiz Guilherme, né? O nosso meio atacante de 18 anos. Fez sondagem para ver sobre as negociações, quais são as cláusulas, como que seria o contrato do Luiz Guilherme. E aí ele pensa em investir a longo prazo no atacante. O atleta é jovem e a equipe de Klopp tá pretendendo contar com ele. Então vamos ver o que será aí, se a gente terá Luiz Guilherme por mais tempo, se o Abel vai aproveitá-lo. Ficamos na expectativa aqui. Avante palestra,
Beijos neuráticos aí pra vocês. Quando surge, inscrevam-se no canal, ativem o sininho da notificação e comentem aí o que vocês acharam desse fatídico 2-2 no derby que estava nas nossas mãos.